Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Nós somos a Anne Slusser, Ellen Feijó, Leonardo Schmidt da Silva e o nosso trabalho é sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença respiratória e os sintomas são associados à obstrução crônica das vias aéreas inferiores. Ela é prevenível e tratável, mas não é totalmente irreversível, e é associada a uma resposta inflamatória dos pulmões e à inalação de partículas ou gases nocivos. A DOPC causa grande mortalidade mundial, sendo mais frequente em idosos, e inclui doenças que causam obstrução do fluxo aéreo, tais como a enfisema e a bronquite crônica. A DOPC afeta no mundo aproximadamente 210 milhões de pessoas. No Brasil, são 5 milhões de pessoas afetadas, e sendo a quinta maior causa de internações pelo SUS nos pacientes que têm acima de 40 anos. E isso equivale a mais ou menos 200 mil hospitalizações por ano e o custo aproximado anual de 72 milhões de reais. Os sintomas geralmente são tosse crônica, escarro, dispneia, chiados e aperto no peito, cansaço, entre outros sintomas. Os fatores de risco em aproximadamente 90% dos casos são exposição ao fumo de tabaco. Também tem o tabagismo, exposição ocupacional e poluição. E em 2020, a estimativa é que será a terceira causa de morte no mundo. Objetivo. O objetivo desse artigo, então, foi identificar os fatores associados à DPOC em idosos não institucionalizados. Eles fizeram um trabalho, né, no Brasil, onde eles pegaram capitais e cidades com população acima de 500 mil habitantes e lá eles identificaram que Minas Gerais apresenta característica, né, sociodemográfica e culturais que contemplam fatores de risco para a DPOC, como o uso doméstico de fogão a lenha e a população numerosa de idosos. E metodologia. Eles fizeram uma pesquisa onde eles foram selecionados aleatoriamente por meio de um inquérito epidemiológico domiciliar, né, uma entrevista, como parte de um estudo sobre as condições de saúde do idoso no norte de Minas Gerais. Foi utilizado um formulário onde tinham questões, né, como idade, se a pessoa fumava ou não, se tinha a exposição à fumaça, né, que eu citei lá em cima como fogão a lenha, se tinha algum sintoma respiratório de tosse, chiado ou falta de ar. Eles fizeram uma amostra prévia entre 686 idosos, onde lá eles identificaram que 403 idosos eles se encaixavam nesse perfil, né, nesse critério de avaliação. Todos eles foram convidados a comparecer a um ambulatório especializado para avaliação da função pulmonar e coletar dados, os dados antropométricos e oximetria de pulso, lá onde eles coletaram o peso, a altura, a circunferência da cintura, mediram quanto oxigênio o sangue transporta no corpo. E eles fizeram também um exame de espirometria, que ali eles conseguiram identificar os idosos com ou sem a DPLC. Esse exame ele mede a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. E aqui a gente trouxe um videozinho para mostrar para vocês como é feito esse exame, né? Essa espirometria. Em primeiro lugar, a gente deve fazer a boa embocadura do aparelho. Então, Débora, por favor. O aparelho deve
ser introduzido na boca e o paciente deve apertar os dentes, fechar a boca e os lábios em volta para que tenha firmeza na hora de proceder ao esforço respiratório. Em primeiro lugar, nós pedimos ao paciente para que inspire profundamente e em seguida que assopre da forma mais forte possível que ele consiga. No entanto, quando o sopro alcançar um pico e começar a diminuir de intensidade, é importante afirmar ao paciente que continue com o esforço respiratório. Esse sopro, além de forte, ele deve ser bem contínuo e prolongado, para que a gente alcance a fase de platô do fluxo expiratório e pelo menos com 6 segundos de esforço para que a avaliação seja correta. É aí aonde pode aparecer alguma dificuldade, o exame deve ser interrompido, a técnica reexplicada ao paciente e depois retomada a sua realização. Então vamos à demonstração. Coloque o aparelho na boca, enche o peito bem fundo e sopra forte. Continue soprando, não pare, continue soprando, continue, puxa o ar. Todos os pacientes foram submetidos à prova broncodilatadora, tendo sido utilizado o critério para a definição de obstrução fixa, a presença de uma relação entre volume expiratório forçado no primeiro segundo, dividido pela capacidade vital forçada, abaixo do limite inferior da normalidade, após o uso de broncodilatador, tendo como referência dados da população brasileira. A oximetria em repouso foi realizada com aparelho de pulso portátil, foi colocado no dedo indicador por 5 minutos, né? E após a estabilização, o sensor e a medida foi anotada antes desse exame da espirometria, e nenhum paciente usava suplementação de oxigênio. Foram coletados dados sociodemográficos relacionados à saúde e fatores de riscos atribuídos à DPLC. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre os resultados que esse estudo obteve. Dos 413 idosos que preencheram o critério para a realização da espirometria, apenas 203 compareceram para a realização do exame. 3 não consentiram com a realização do exame após a explicação do procedimento. Um caso foi excluído porque se tratava de asma, então ele não entra nos casos de DPOC, e 20 foram excluídos por não conseguir fazer o exame de espirometria, não conseguiram fazer as curvas aceitáveis. Então a análise de dados foi baseada no total de 179 idosos. Os resultados do artigo foram divididos em 5 tabelas, sendo que na primeira não foi registrada diferença significativa entre as variáveis avaliadas, como sexo, idade, situação conjugal, escolaridade, renda familiar e cor da pele. A frequência de DPOC no grupo que realizou a espirometria foi de 29,6%, ou seja, 53 pessoas. Os demais idosos que realizaram a espirometria não apresentaram DPOC. Tabela 2 foi baseada no grupo que realizou a espirometria, comparando pessoas que têm DPOC e as que não têm DPOC, em relação a diversas variáveis sociodemográficas. A média de idade das pessoas foi de 69,2, variando entre pessoas de 60 a 93 anos, com predomínio do sexo feminino. Houve um predomínio também da cor preta ou parda, sendo 58,5 no grupo que tem DPOC e 67,5 no grupo sem a doença. A maioria da população referiu menos de 4 anos de estudo, 78,8%, e aproximadamente um quarto não era alfabetizada. Quanto às condições econômicas, 53,6% recebiam aposentadoria e apresentavam renda familiar entre 1 a 2,5 salários mínimos, ou seja, 49,2% das pessoas. Na tabela 3 também podemos observar algumas variáveis quanto às condições de saúde entre as pessoas com
DPOC e sem DPOC. Registra-se que a maioria dos idosos, tanto os que apresentam DPOC quanto os que não apresentam DPOC, apresentavam uma percepção negativa sobre sua saúde. A polifarmácia foi referida por 26,8% dos respondentes, ou seja, quase 1/3 das pessoas que participaram do estudo necessitam tomar 5 remédios ou mais por dia. A maioria dos estudados recebia a vacina da gripe anualmente. Aproximadamente 94% fizeram pelo menos uma consulta médica no último ano e ainda cerca de 15% referiam internação hospitalar nos 12 meses precedente a este estudo. A morbidade mais referida tanto pelo grupo com DPOC como pelo sem a doença foi a hipertensão arterial. Os resultados do artigo ainda mostram a necessidade de uma revisão dos critérios de seleção dos pacientes de risco para DPOC entre idosos, considerando que foram identificados como fatores associados a DPOC no idoso a presença de tabagismo atual ou prévio, a expectoração como sintoma respiratório, alto relato de asma e uma saturação abaixo de 90% em repouso. Agora falando um pouco sobre a dispneia, normalmente ela está presente desde as fases iniciais da doença, acaba auxiliando na busca de pacientes para o diagnóstico e apresenta correlação direta com a gravidade da doença. O subdiagnóstico da DPOC tem como consequência direta o não tratamento. Acaba aumentando morbidade e riscos de complicações, uma vez que a redução da capacidade ao exercício acaba implicando na diminuição da capacidade para atividades na vida diária e pode piorar a qualidade de vida, podendo ser fator causal e agravante das comorbidades da DPOC, como disfunções do músculo esquelético, doenças cardiovasculares, obesidade e síndrome metabólica. A associação encontrada nesse artigo entre a saturação abaixo de 90% na oximetria em repouso associada a DPOC no idoso apresenta correlação com dados da literatura, sendo comum nos pacientes graves e enfisematosos. A presença de saturação na oximetria de pulso menor que 90% e a hipoxemia induzida pelo exercício estão associadas a maior mortalidade. Embora alguns estudos evidenciem a exposição às fumaças e a presença de mais de um sintoma respiratório, tosse ou dispneia, como fatores associados à DPOC, estas variáveis não se mostraram associadas neste grupo estudado. O que acaba sendo uma grande surpresa, pois acreditava-se que o estudo iria demonstrar que um dos grandes inimigos da DPOC seria a exposição à fumaça e a presença de mais de um sintoma respiratório, mas não pôde provar isso. Os resultados deste estudo revelam fatores associados que destacam a importância de se difundir o conhecimento e a aplicabilidade dos critérios de seleção dos pacientes de risco para DPOC entre os idosos. A realização da entrevista médica para identificar fator de risco inalatório e presença de sintoma respiratório pode não ser suficiente na seleção dos idosos de risco para DPOC, considerando as particularidades na percepção e no relato de alguns sintomas respiratórios, como a dispneia nesta faixa etária. Acredita-se que um grande aliado no rastreamento dos pacientes de risco para DPOC avançada é a medida de oximetria de pulso em repouso, em especial para os idosos que estão com poucos sintomas. Essa proposta pode contribuir na identificação precoce dos pacientes que se beneficiariam com o início imediato do tratamento e encaminhamento para a espirometria, frente ao cenário atual do subdiagnóstico da DPOC.